Bem-vindos à Espanha. Saindo hoje para Picos de Espanha. Vamos embora. Prepare-se para embarcar numa jornada épica pelo coração do norte da Espanha. Partimos hoje da vibrante cidade de Pamplona, terra de tradições seculares e da famosa festa de San Fermín, onde o som dos tambores ecoa pelas ruas medievais e os touros correm com o espírito da bravura espanhola. Deixamos para trás as muralhas da antiga capital de Navarra e seguimos rumo às verdes montanhas das Astúrias, atravessando vilarejos encantadores, vales escondidos e paisagens que parecem pintadas à mão. Nosso destino de hoje, Cangas de Onís, o berço do Reino das Astúrias, onde nasceu a reconquista cristã da Península Ibérica. Ali, à beira dos picos de Europa, repousa a memória de Pelayo, o herói que resistiu aos invasores muçulmanos e acendeu a chama da liberdade espanhola. Aqui, no norte da Espanha, após a Batalha de Covadonga, nasce a Espanha que hoje a conhecemos. A cada curva da estrada, uma nova descoberta. A cada parada, uma história a ser contada. Essa não é apenas uma viagem de moto, é um mergulho no passado da Espanha, um encontro com a natureza e uma celebração da liberdade sobre duas rodas. Então, aperte o capacete, sinta o ronco da máquina e venha comigo nessa aventura inesquecível. De alma navarra ao coração asturiano, porque as estradas contam histórias, e essa é uma das mais belas da Espanha. E agora nós também fazemos parte dessa história, viajantes modernos que cruzaram a Espanha não só com rodas, mas com a alma. Muito antes das motos rasgarem essas estradas, esses vales e montanhas já guardavam histórias milenares. Há milhares de anos, tribos pré-históricas já habitavam essas terras do norte da Península Ibérica. Nas cavernas das Astúrias e de Navarra, deixaram pinturas rupestres e vestígios de uma vida simples e muito espiritualizada. Depois vieram os celtas. Depois, o tempo dos romanos. E no século VIII, com a chegada dos mouros muçulmanos ao sul da península, o norte tornou-se o refúgio de resistência cristã. Em Cangas de Onís, surgiu o primeiro bastião do renascimento espanhol, o Reino das Astúrias. Foi aqui que Pelayo, um guerreiro das montanhas, liderou a vitória na Batalha de Covadonga e acendeu a chama da reconquista espanhola cristã. A Batalha de Covadonga vou relatar em detalhes no próximo vídeo deste mesmo canal. Nos séculos seguintes, essa região foi palco de batalhas, peregrinações e lendas. Pamplona, por sua vez, floresceu como capital do antigo reino de Navarra, um reino independente, orgulhoso e culturalmente rico, com raízes bascas profundas. Hoje, ao cruzarmos essas terras sobre duas rodas, somos herdeiros desse passado. Estradas modernas atravessam cenários ancestrais. Vilarejos
com séculos de história, convivem com o som dos motores. Mas a essência continua a mesma: natureza viva, povo forte e uma terra que ensina a cada quilômetro que o tempo passa, mas a alma permanece.
chegando a São Vicente de La Barqueira. São Vicente de La Barqueira surge diante de nós como um quadro vivo. Castelo, mar e montanhas fundidos num mesmo cenário. Antigo porto de pescadores e cidade de reis, ela repousa entre o verde das montanhas da Cantábria e o azul profundo do mar Cantábrico. Foi fundada pelos romanos, mas floresceu na Idade Média, quando o rei Afonso I fortaleceu como ponto estratégico no caminho da Reconquista. Passar por São Vicente não é apenas cruzar uma ponte, é cruzar séculos de história, entre as muralhas e o oceano, entre o silêncio e a bravura dos homens do mar. E enquanto aceleramos pela estrada costeira, com o aroma do sal e o vento da liberdade no rosto, levamos conosco a alma cantábrica, selvagem e serena. La Ostreria, 1906. Esse é o nosso restaurante de hoje. A reunião da máfia. Este é o Mar Cantábrico. A chegada ao Mar Cantábrico é um momento especial na viagem, aquele instante em que o viajante sente que tocou algo eterno. Depois de atravessar montanhas, vales e florestas, chegamos ao limite, onde a terra encontra o infinito. Aqui, o céu se mistura com o oceano e o som das motos se une ao rugido das ondas que há milênios moldam essa costa sagrada. Por essas águas navegaram povos celtas, romanos e guerreiros medievais. Por essas praias passaram peregrinos, pescadores e sonhadores. E agora nós, modernos cavaleiros sobre duas rodas, cruzamos essa fronteira do tempo com o coração aberto e a alma em silêncio. Chegar ao Mar Cantábrico é lembrar que todas as estradas terminam onde a terra se rende ao mistério e o homem encontra o infinito. Mar Cantábrico. Parque Natural de Oiambre é um dos cenários mais belos e preservados da costa norte da Espanha. Uma fusão perfeita entre o mar, dunas, estuários, florestas e montanhas ao fundo. Ele simboliza o equilíbrio entre a natureza selvagem e o silêncio sagrado do norte espanhol. Foi declarado Parque Natural em 1988, protegendo ecossistemas únicos da Cantábria. Abriga o estuário do rio Rábia, com vegetação marítima e uma rica fauna. Do parque, em dias claros, pode-se ver os picos de Europa ao fundo, criando um contraste incrível entre mar e montanha. Este é um dos segredos mais bem guardados do norte da Espanha, o Parque Natural de Oiambre. Aqui, a natureza fala baixo, mas fala fundo. E não é apenas um parque natural, é um santuário vivo, refúgio de aves migratórias, reduto de tradições rurais e cenário de beleza intocada.
Parque Natural de Oiambre, 1988. Saindo do Parque de Oiambre. A saída do Parque Natural de Oiambre, com as motos retomando velocidade rumo ao norte, marca uma transição importante, do silêncio contemplativo da natureza para a expectativa da próxima grande conquista, as montanhas dos picos de Europa e Cangas de Onís. A cada curva, sentimos o mundo desacelerar. O rugido das motos se torna mais suave, quase reverente, porque cruzar Oiambre é como entrar num templo, onde a estrada é o altar e a natureza sagrada. Deixamos para trás o Santuário Verde de Oiambre. As motos voltam a ganhar velocidade e a estrada nos chama outra vez. O norte da Espanha se abre diante de nós, como um livro antigo cujas páginas ainda vamos descobrir. À nossa frente, os picos de Europa se erguem no horizonte como muralhas naturais, guardiões de lendas, tempestades e batalhas esquecidas. O sal do mar ainda toca a pele, mas o cheiro das montanhas já começa a dominar o vento. Cada quilômetro nos leva mais fundo na alma das Astúrias, onde o verde se torna mais intenso e a história mais densa. Passando por Unquera, é uma pequena mas emblemática localidade que marca a transição entre a Cantábria e as Astúrias, uma espécie de porta de entrada para os picos de Europa. Apesar de seu tamanho modesto, tem um charme especial e está carregada de significado para quem cruza o norte da Espanha de moto. É a porta para as alturas, o último sussurro do mar, antes da grande escalada aos picos de Europa. E seguimos em frente, para quem respira fundo antes de tocar o céu. Cidade de Bueles é uma pequena e encantadora aldeia asturiana, escondida entre colinas verdes e banhada pelo rio Deva. Bueles nos lembra que, na grandeza de uma jornada, são os pequenos lugares que tocam mais fundo. Pelo caminho, pequenos vilarejos surgem como relíquias esquecidas no tempo. Casas de pedra com varandas floridas, sinos que marcam as horas devagar e velhos pastores que nos observam cruzando uma terra sagrada. Em cada curva, um nome diferente, uma alma diferente, um vilarejo diferente. Não é preciso parar para entender cada vilarejo. Basta passar com o coração aberto. Esses vilarejos não gritam, mas contam histórias, baixinho para quem souber escutar.
A estrada nos leva por bosques úmidos, entre vaquinhas tranquilas e rios que serpenteiam ao nosso lado. Em lugares como Panis, sentimos que a Espanha profunda ainda pulsa com verdade e simplicidade. Passando por Panis, uma vila charmosa no trajeto entre a costa e os picos de Europa, já nas Astúrias. Ela marca o início da subida às montanhas e ao ponto de encontro entre os rios, vales e culturas. Aqui, o rio Deva e o rio Caris se encontram, formando vales profundos e terras férteis, que há séculos alimentam quem passa por aqui. Ao deixá-la para trás, sabemos que estamos entrando na última etapa, a mais alta, a mais épica. O coração das Astúrias já bate mais perto. Estamos subindo os picos de Europa. Esse é um dos momentos mais emocionantes da jornada, a subida pelas estradas que serpenteiam os picos de Europa. Um trecho de pura conexão com a natureza, aventura e reverência. Agora as motos rugem mais fundo e a estrada se estreita, serpenteando pelas encostas dos picos de Europa, como um fio de coragem costurado entre gigantes de pedra. Subimos lentamente, curva após curva, como se cada metro ganho fosse uma conquista. À nossa volta, paredões verticais, abismos silenciosos e cumes que tocam as nuvens. Essas montanhas não foram feitas para o conforto, foram feitas para os que ousam. São antigas, eternas guardiões de lendas celtas e batalhas sagradas. Nos picos de Europa, o mundo se cala. Só restam a estrada, a máquina e o coração batendo mais forte do que nunca. Passando pela vila de Mir. Passar por Mir é como atravessar um cenário de conto de fadas. Pequena no mapa, mas imensa na paz.
Subimos mais uma vez e agora as nuvens já parecem ao alcance das mãos. Os passos de montanha nos levam por entre penhascos e pastos suspensos, onde vacas pastam como se nada existisse além do horizonte. Cruzamos Arangas, uma aldeia firme como as pedras que a sustentam, onde o tempo é medido pelo sino da igreja e pelo vento que nunca para. Aqui, cada curva é um desafio, cada descida uma vitória. Estamos no alto e o mundo lá embaixo começa a desaparecer. Passando por Arenas de Cabrales, é a principal vila do município de Cabrales e um dos pontos mais emblemáticos para quem se aventura pelos picos da Europa. É a porta de entrada para o centro cultural e gastronômico que representa a essência das Astúrias montanhosas. Arenas de Cabrales, onde a vida pulsa aos pés das montanhas. Aqui os picos da Europa não são apenas paisagem, são um destino. É o último grande abrigo antes da grande travessia pelos passos de montanhas. Chegando a Cabrales. Cabrales é mais do que uma cidade, é um símbolo das Astúrias, uma terra de montanhas, cavernas e tradições centenárias. Famosa por seu queijo de sabor intenso e por estar incrustada entre os picos da Europa, Cabrales representa o espírito rude, orgulhoso e autêntico dos povos da montanha. É daqui que nasce o queijo Cabrales, envelhecido nas cavernas úmidas das montanhas, com o mesmo cuidado e paixão há séculos. Cabrales é de pedra, vento, musgo e memória. É o coração pulsante das Astúrias. Vale a pena uma visita. E não deixe de saborear seu queijo. Queijo Cabrales é um dos poucos queijos locais de denominação de origem protegida. Estamos passando por Ortigueiro. As montanhas já não nos cercam, agora elas nos acompanham. Estamos no alto e dali, com uma visão sagrada, o caminho até Cangas de Onís começa a se desenhar.
Ortigueiro está situado a 600 metros de altura e é uma das melhores cidades para se observar de forma fotogênica os picos de Europa. Passando por La Robelada, é o último passo. Cangas de Onís nos espera. A estrada se prepara para o grandioso final. É o último suspiro antes de chegar a Cangas de Onís e Covadonga. E assim, o ronco das motos se misturam agora ao silêncio das montanhas. Chegamos ao fim da estrada, mas não ao fim da jornada. De Pamplona a Cangas de Onís, cruzamos vales, subimos serras, respiramos o verde profundo do norte da Espanha e sentimos na pele o que é a liberdade. Cada quilômetro foi um capítulo, cada curva uma emoção. Cada parada uma irmandade entre amigos, máquinas e paisagens que tocam a alma. Em Cangas, diante dos ecos da história, entendemos que viajar não é apenas sair do lugar, é transformar o coração. E enquanto o sol se despede por trás dos picos de Europa, uma certeza nos acompanha. As estradas sempre nos esperam. E o espírito da aventura, esse jamais estaciona. Obrigado por nos acompanhar nessa travessia. Se essa viagem tocou seu coração, junte-se a nós para as próximas, porque onde há estrada, há história, e onde há história, há um novo destino a conquistar. E como toda grande história precisa de um imprevisto, eis que surge a autoridade policial espanhola. A ordem é clara: retirar a filmadora do capacete. A liberdade continua, mas agora sem a câmera na cabeça. Infelizmente não consegui filmar nossa chegada a Cangas de Onís. A polícia rodoviária mandou tirar minha filmadora. Até agora não acredito que a polícia pediu para eu tirar minha filmadora do capacete. Não filmei a nossa chegada. Não, e olha, posso te falar uma coisa? Só você hoje salvou as imagens, porque ninguém tirou o telefone da bolsa. Chegada a Cangas de Onís. Chegar a Cangas de Onís é mais do que cruzar uma linha de chegada, é tocar o coração simbólico da Espanha. Foi aqui, entre montanhas e rios, que nasceu a Reconquista Cristã, que contarei em detalhes no meu próximo vídeo, quando Pelayo liderou os primeiros passos da resistência cristã. E depois de tantas curvas, vales e vilarejos, esse momento merece um fechamento épico, histórico e emocional, brindando com uma bela taça de champanhe. Um brinde à Espanha. Sabem que eu nunca vi o João Paulo nas Responsáveis, quem já viu o João Paulo Live sabe que em algum momento
mais marcante ou mais impactante da nossa viagem. Nós gostamos sempre de fazer um brinde para vos homenagear a vocês, como nossos clientes e como razão da empresa ser. Escolhemos este sítio tanto por ser um sítio bonito e bem diferente e que marca a nossa viagem, como por já estar a mais de meio, ou neste momento quase a meio, e vai continuar a fazer com certeza, que é o Elcio. Gostava que o Elcio abrisse aqui isto e dissesse umas palavras. Opa! Mas qual que é o motivo de brindar? Marmelada, marmelada, Tava marcado isso. Tava marcado, né? Eu não tô sabendo, Galera, eu fiz Portugal. Eu fiz Grécia e Turquia com esse cara aqui, que foi o último tour do ano passado. A gente fez Portugal também agora. E estamos fazendo Espanha, vamos fazer o Alpes depois. Então é uma honra estar aqui abrindo essa champanhe nesse dia, nesse momento especial, nesse dia especial. Está me aturando e aceitou viajar comigo nessa... Compartilhar, conhecer todos vocês, né? Uma honra. Aqui compartilhamos Portugal, Carol também, né? Será que vai estourar esse negócio? Lá na 1300. Aqui? Não, nessa não! Saúde a todos vocês. Viva! Foi alto, vamos lá. Me ajudem aqui. Cangas Dionis. Baixa lá, fica lá. E vamos fazer um brinde também ao pessoal que está nos suportando aqui, o Bruno, o Ricardo, o João. De Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral. Peguei. É um espumante nacional, minha puta vida. Viva a Espanha! Viva Espanha! Arriba! Abajo! Adentro! Este é o Rio Sela. Às margens do Rio Sela, respiramos fundo. Sabemos que a jornada foi grande e que as águas, como as estradas, nunca param. Elas seguem, como nós. Cangas de Onís não é o fim, é a consagração. A lembrança de que cada quilômetro foi vivido, cada curva vencida e que toda jornada, por mais difícil que pareça, vale a pena. Mais um tour pela Europa de moto. Ano que vem tem mais.
Cangas de Onís. Espanha, inesquecível.